Nós estamos aqui no stand da Expo Dragas, né? Estamos aqui no stand dos irmãos Adriano Gomes e Carlos Gomes, os inventores da Marion, ou seja, do protótipo da Marion, né? Vamos falar aqui primeiro com o Adriano Gomes. Ele começou a montagem ou a construção, né, de uma Marion, essa menor que está aqui, e tem a outra ali, que aí estava demorando, né? Aí veio uma energia nova do irmão aí, e como fizeram uma competição, acabaram terminando juntos. É isso, Adriano? Começou por um hobby, né? Um hobby de querer fazer uma máquina que a gente tinha aí na região, né? E um pouco também de aplicar alguns conhecimentos até, que na realidade o começo era a vontade era fazer até para dar uma brincada, colocar um motor, aperfeiçoar. Mas com o tempo a gente foi vendo que poderia só criar uma máquina para deixar em exposição, como a gente fez aí, uma maquete estática. Depois de um tempo aí meu irmão viu ali, ele disse, tu tá demorando demais para terminar a tua, tu tá demorando um tempo a mais aí, então eu vou começar a fazer a outra para chegar na tua frente, né? E no fim acabou que a gente terminou junto de construir as duas. Além do conhecimento, que meu pai trabalhou 38 anos lá, eu consegui os desenhos. Quando ela foi desmontada, a máquina, ela foi vendida como sucata, eu consegui os desenhos dela originais, os manuais, todos os catálogos. Aí eu peguei e comecei a transformar aquelas dimensões que eu tinha ali para uma escala, que foi 1:30. Comecei a converter as dimensões, que são dimensões na unidade de medida americana, que é polegada e pé, né? E aí daí começou. Eu tirei uma férias no trabalho uma vez e eu comecei a desenhar. Fui desenhando e eu cheguei nas dimensões que eu tenho hoje. Você é engenheiro? Não, eu sou tecnólogo em automação industrial. No estudo lá, aprende elétrica, aprende a trabalhar com dimensões, com escalas, aí foi o que facilitou para construir. Por isso até que no começo a ideia era fazer com que ela funcionasse. Quem sabe num futuro mais próximo a gente consiga fazer com que ela funcione. Na realidade, são esses dois artistas, eu digo artista porque eles fizeram uma miniatura da Marion da CSN, né, e da Marion da Carbonífera Treviso, que é as duas grandes empresas mineradoras que nós tínhamos aqui. Então essa Marion, ela tem uma ponta de nostalgia. Muita gente vai olhar e vai sentir saudade, apesar de ter feito todo esse estrago ambiental, né? Mas a Marion foi o que tirou a riqueza que nós tínhamos aqui em Siderópolis, que é o carvão mineral do seu a céu aberto. Estamos apoiando a presença dele porque sabemos que muita gente aposentada, gente com mais de 40 anos, sabe da que tem a Marion e vai se lembrar e vai deixar saudade para muita gente também. É que na verdade eu sempre gostei de trabalhar com madeira, né? E aí o início, inclusive, quem deu o incentivo para fazer também foi ele. Porque todas as medidas foram levantadas, foram projetadas por ele, para depois a gente desenvolver. Ele desenvolveu em isopor, a gente corrigia as medidas e depois sim, aí eu comecei a executar o serviço. Então, quer dizer, o início também da minha obra partiu a princípio dele, certo? Depois não, depois eu fui fazendo a minha parte, ele fazendo a dele, e a gente meio que ficou numa competição. Depois, ao decorrer do tempo, eu comecei a trabalhar na Intec, e trabalho na área de compras e gestão de projetos, então a gente acaba adquirindo também alguns conhecimentos que foram colocados em cima da própria Marion. Na verdade, a minha é totalmente de madeira, né? Ela só tem ferro na parte de correntes e na parte de algum prego, alguma coisa assim, mas o resto é tudo material. A lança é feita com 123 palitinhos de churrasquinho, né? A caçamba é esculpida em madeira, tá? Foram 30 horas só para fazer a lança e 420 horas para fazer a máquina. Quanto é que vale hoje? Eu não tá vendo. Não, na verdade assim, a avaliação, se tu for juntar valores de quantidade de mão de obra mais o valor agregado, eu teria gastado em torno de 12 mil reais, tá? Mas hoje, se eu tivesse que vender por menos de 25, 30 mil, não dá para vender. É um serviço isso desde 2004. Eu iniciei isso em 2004. Claro que aproveitando horas vagas e tal, né? Mas são 420 horas se dedicando a isso, né? Com erros e acertos. Muitas vezes ligando para ele, tenho dificuldade em tal coisa, o que nós vamos fazer? Aí eles, não,
vamos resolver. Ele vinha ali, ou ele mandava desenho, mandava foto, e a gente foi fazendo. Daí, a dele, claro que é um material mais, vamos dizer, misturado, madeira com ferro, justamente pela automação que ele até está pensando em colocar. A minha não, a minha ela é totalmente de madeira, justamente para servir como uma maquete mesmo. Ok. Adriano, ele deu preço ali as duas ou uma só que custa tudo isso? Bate na faixa. Tu vê que a máquina dele, que é de madeira, chegou nesse preço aí, mas o tempo, aí a diferença está na mão de obra, porque eu levei um pouco mais tempo do que ele para fazer essa daqui. E eu, para ter um auxílio também do meu pai, fazendo, por exemplo, as escadas, soldando, ele teve que comprar um maçarico para fazer isso aí, então se eu fosse juntar mais valores aí, eu ficaria na faixa de uns 10 mil mais ou menos, não chegaria no tanto que ele chegou. Tá, vocês estão falando de custo, e o preço de venda, se fosse vender, ou não tá para venda? Quem sabe? Eu poderia a minha aí na faixa de uns 20 mil. Mas também tem aquela coisa, a primeira máquina desenvolvida tem um valor sentimental também, né? Pô, a primeira que desenvolveu, trabalhou em cima. Então, uns 20 mil seria o preço de mercado, digamos assim. Mas o valor sentimental é bem maior, né? Aí o cara fica meio triste se chegar ali, ó, eu quero comprar mesmo. Como é que eu vou, né? Então... Afinal de contas, a gente chegou aqui, claro, o pessoal saiu até para dar espaço para a gente poder filmar, mas a gente percebeu que o stand de vocês aqui foi muito bem visitado. Na verdade, a gente tem mais um companheiro que trabalha com a gente, ele até vai coisar, que é o Rafael. Ele ajuda a gente na parte de desenvolvimento, tá? Essas propagandas, esses banners, né? E o pai dele trabalhou na Marion, foi operador por muitos anos. Então ele também, junto com nós aí, tá batalhando, a gente vai tentar promover mais, né? Ele trabalha com nós na Intec também. Exatamente, deveria estar no museu, né? Começando mesmo com o apoio da prefeitura, né? Trazer o resgate da história de Siderópolis, a parte da ANREC, né? Que é a região carbonífera. Mas a gente mobilizado por alguns só, né? Trazer esse resgate da mineração voluntário, nada de apoio até a prefeitura, a não ser a parte dos estandes, né? Que a prefeitura cedeu para nós, a pedido do Carlos, para expor a Marion, né? E trazendo também de volta toda a história de uma máquina que esteve aqui em Siderópolis, a parte de Treviso, né? Trazendo a réplica, as partes de vídeo, as fotos. E o pessoal que vem, antigos operadores da Marion, os mecânicos, eletricistas, passa pelo stand e resgata toda aquela história do pessoal que trabalhou, onde teve família, pessoal que trabalhou na CSN, a Carbonífera Treviso.